Nesta aula, nós vamos ver dois teoremas. O teorema da reciprocidade, ou teorema de Maxwell, e o teorema de Castiliano. O teorema da reciprocidade, ele é aplicado para o desenvolvimento do teorema de Castiliano, que nos diz o seguinte: uma vez que eu escreva a energia de deformação de uma estrutura, a derivada da energia de deformação em relação à força aplicada num ponto I é igual ao deslocamento no ponto I. Ou seja, caso eu queira obter o deslocamento num ponto I, basta que eu tome a equação correspondente à energia de deformação e derive essa equação em relação à força P aplicada no mesmo ponto I. Naturalmente, este teorema, assim como o que nós vimos anteriormente, requer que a força esteja aplicada no ponto e na direção que eu quero calcular o deslocamento. Então, vamos ver agora esses dois teoremas? Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma viga biapoiada e esta viga está sujeita a duas forças aplicadas. Uma força F1 aplicada no ponto C1 e uma força F2 aplicada no ponto C2. A atuação dessas duas forças produzem esta configuração deformada aqui mostrada. O ponto C1 se deslocou verticalmente de um valor x1 na direção de F1 e o ponto C2 se deslocou x2 na direção de F2. Então, C1 mudou da posição aqui em cima dessa linha tracejada para a posição deslocada de x1 e C2 da mesma forma para a posição deslocada de x2. Vamos assumir o seguinte: nós queremos escrever o deslocamento em função da força aplicada. Usualmente, nós escrevemos o contrário, a força em função do deslocamento. Então, lembram lá do problema de mola, em que a gente escrevia assim: F, que era a força atuando na mola, era igual a Kx. E este K nós chamávamos de rigidez da mola. Bom, agora nós queremos o contrário, nós queremos descrever o deslocamento em função da força. Para isso, nós vamos então fazer assim: x é igual a F sobre K. Se K correspondia à rigidez, 1 sobre K, nós vamos chamar de flexibilidade e vamos representar então pela letra alfa. Assim sendo, no caso do nosso problema, nós temos mais de uma força aplicada. Então, nós vamos escrever alfa com dois índices, I e J, sendo J o ponto correspondente à aplicação da força e I o ponto em que eu estou avaliando o deslocamento. Então, conhecendo a flexibilidade I, J, vamos escrever agora os deslocamentos x1 e x2. Para isso, vamos imaginar a seguinte sequência de aplicação das forças. Então, primeiro nós aplicaremos F1 e depois aplicaremos F2 e vamos ver os efeitos que isso produz. Aplicando então a força F1, aparece lá no ponto C1, que se moveu lá do eixo tracejado para C1', um deslocamento vertical na direção da força x1'. O que esses índices representam? O primeiro índice corresponde ao ponto onde eu estou olhando o deslocamento, ponto 1. E o segundo índice ao ponto onde a força está aplicada. Então, deslocamento no ponto 1, provocado pela força aplicada no ponto 1. Lá no ponto 2, embora não tenha aplicado força, aparece também o deslocamento, efeito da força F1 aplicada lá no ponto C1. Então, o ponto 2 sofreu um deslocamento x2'. Então, o deslocamento no ponto 2 correspondente à força aplicada em 1. Vamos agora, então, escrever os deslocamentos em função das forças. Então, x1', deslocamento no ponto 1, consequência da força aplicada no ponto 1,
é igual a flexibilidade, α11 vezes F1. Vamos escrever também o deslocamento no ponto 2. O deslocamento no ponto 2 em função da força aplicada em 1. Então, será α21 vezes F1, porque quem provocou aquele deslocamento foi F1. Agora, nesta situação, eu vou aplicar F2. Apliquei F2, o ponto 2 se deslocou de x2, 2. Então, deslocamento no ponto 2, correspondente à força aplicada no ponto 2. E lá no ponto 1, também apareceu um deslocamento. Então, o ponto 1 se deslocou de um valor x1, 2. Ponto 1, correspondente à força aplicada em 2. Vamos escrever esses deslocamentos agora. Então, x1, 2, α12 vezes F2, porque quem provocou aquele deslocamento foi a força F2. E x22, α22 vezes F2. Então, eu escrevi aqui os 4 deslocamentos provocados pelas forças F1 e F2, lembrando que para isso eu adotei a aplicação na seguinte sequência: F1, depois F2. Então, se eu for olhar qual foi o deslocamento total do ponto 1, então, quanto vale x1? Então, o ponto 1 se deslocou de x11 mais x12. Então, tá lá, x11 mais x12. Se eu substituir x1 por α11, F1 e x12 por α12, F2, então, x1 fica com esta configuração. Da mesma forma, eu posso calcular o deslocamento total do ponto 2. Então, o ponto 2 se deslocou de x21 mais x22. Substituindo x21 e x22 por alfas, nós temos, então, x2 igual a α21 vezes F1 mais α22 vezes F2. E assim nós escrevemos, então, os deslocamentos totais no ponto 1 e no ponto 2, com a aplicação das forças F1 na sequência F2. Agora, eu vou calcular a energia de deformação. Então, olha só. Lembrando que eu apliquei as forças de forma gradual, então lentamente. Lembram que isso modifica o trabalho da força sobre o deslocamento. Então, para esta situação, a energia de deformação correspondente será F1 vezes x11. Então, apenas onde tem força é que tem energia. Na segunda parte, quando eu tenho, depois de aplicado F1, a aplicação de F2, então a energia interna ou a energia de deformação correspondente à aplicação de F2 será F2 vezes x22, meio por quê? Porque F2 está sendo aplicada gradualmente, da mesma forma em que F1 também foi aplicado gradualmente. Acontece que, quando eu apliquei F2, apareceu lá no ponto 1 o deslocamento 1, 2. E a força F1 já estava lá aplicada. Então, existe um trabalho da força F1 sobre aquele deslocamento que apareceu. Só que a força F1 já está toda aplicada. Então, a energia correspondente à aplicação de F1 sobre x12 é igual a x12 vezes F1. Então, essa parcela não tem o meio, porque a força F1 já está toda aplicada, já estava toda aplicada na estrutura quando surgiu o deslocamento adicional x12. E aí eu posso escrever que a energia interna de deformação daquela viga sujeita a duas forças aplicadas é igual à parcela correspondente a F1 mais a parcela correspondente à aplicação de F2. Então, esta equação descreve a energia de deformação daquela viga com as duas forças aplicadas. Vamos inverter agora?
Vamos aplicar F2 e depois F1. Será que muda alguma coisa? Então, vamos lá. Então, eu vou tomar a mesma viga, vou aplicar F2. Ao aplicar F2, o ponto 2 se deslocou de um valor x22. Então, deslocamento no ponto 2 devido a F2. A energia de deformação correspondente a esta situação é meio de x22 vezes F2. Bom, meio porque eu estou aplicando gradualmente a força F2. Lá no ponto C1 apareceu um deslocamento 1, 2. Então, deslocamento no ponto 1 devido à força aplicada em 2. Mas aqui não há trabalho, porque eu não tenho força aplicada, então também não há energia de deformação. Uma vez que eu já apliquei F2, vou agora aplicar F1. Bom, ao aplicar F1, surgiu no ponto 1 um deslocamento 1, 1. Então, deslocamento no ponto 1 correspondente à força F1. Mas também apareceu lá no ponto 2 o deslocamento 2, 1. Ou seja, deslocamento do ponto 2 correspondente à força aplicada em 1. E agora, a energia de deformação correspondente à aplicação de F1 será, então, meio de x11 F1, porque F1 foi aplicado gradualmente, mais, lá no ponto correspondente a F2, que já estava todo aplicado, em consequência da aplicação de F1, apareceu um novo deslocamento, x21. Então, tem o trabalho de F2 sobre x21. Novamente, não aparece o meio aqui, porque a força já está toda aplicada lá e apareceu um novo deslocamento. Agora, a energia interna de deformação é a soma das duas parcelas. Então, meio de x11 F1 mais meio de x22 F2 mais x21 F2. Então, esta equação correspondente à energia de deformação devida à aplicação de F2 e depois F1. Será que são diferentes as energias de deformação? Será que a energia de deformação depende da sequência de aplicação do carregamento? Não. A energia de deformação é igual eu aplicando F1 depois F2 ou fazendo o contrário. Então, assim sendo, eu vou aqui resumir. Quando eu apliquei na sequência F1 e depois F2, eu escrevi esta equação da energia de deformação total da viga. Quando eu apliquei F2 e depois F1, então a sequência F2 depois F1, surgiu esta energia interna ou energia de deformação. Contudo, a energia ela independe da ordem de aplicação das forças. Assim sendo, tem que ser igual a energia de deformação nas duas situações. Então, igualando as energias de deformação para as duas situações, está aqui mostrado. Então, esta primeira parcela correspondente à sequência F1 depois F2 e a segunda à sequência F2 e depois F1. Então, observando isso aqui, nós vemos o seguinte: esta parcela se cancela com esta parcela aqui se cancela com esta e sobram então x12 F1 igual a x21 F2. Nós sabemos que x12 F1 pode ser escrito da seguinte forma: x12, que é o deslocamento, pode ser escrito em função da força, desta forma aqui, ó, usando a flexibilidade. Então, x12 é α12 F2. Da mesma forma, x21 é α21 vezes F1. Quando eu faço essa substituição, eu percebo que o produto F1 com F2 se cancelam e sobra aqui α12 é igual a α21. Bom, o que é que isso significa? Essa igualdade matemática significa lá naquela estrutura que eu estou analisando. Significa dizer o seguinte:
que o efeito produzido pela força F1 no ponto 2 é igual ao efeito da força produzida por F2 no ponto 1. Então, o teorema de Maxwell, que é esta igualdade das energias de deformação, que mostra, então, que a sequência de aplicação das forças não altera a energia de deformação, serve para nos mostrar isso, que os efeitos são os mesmos, independente da sequência. E essa igualdade matemática tem uma aplicação muito grande quando se vai construir programas de computador para calcular deslocamentos em estruturas. Então, esta igualdade me permite, lá na hora da programação, simplificar bastante a matriz que representa a flexibilidade da estrutura. Então, isso simplifica bastante os cálculos, por isso que os métodos de energia são bastante utilizados na programação da resolução de estruturas via pacotes computacionais. Então, é uma técnica que, por exemplo, o método dos elementos finitos se utiliza dela. Então, esta igualdade nós chamamos de teorema de reciprocidade de Maxwell, que nada mais é do que dizer que o efeito provocado por F1 no ponto 2 é igual ao efeito provocado por F2 no ponto 1. Outro aspecto importante, então nós temos lá a mesma viga com os deslocamentos provocados pelas forças F1 e F2, e aqui cada um dos seus deslocamentos escritos. Então, calculando a energia de deformação, nós temos aqui uma equação que corresponde à energia de deformação, e agora eu não vou me preocupar com quem foi aplicado primeiro, se foi F1 ou F2, porque eu já vi que, pelo teorema da reciprocidade, a alfa 1,2 é igual a alfa 2,1. Muito bem, substituir aqui x1 por alfa 1,1 F1, x22 por alfa 2,2 F2, aqui mostrado, e x21 aqui mostrado, por alfa 2,1 vezes F1. De forma, então, que a equação da energia de deformação, usando os alfas, a flexibilidade, fica com esta característica. Ou eu posso escrevê-la assim também. Então, alfa 1 F1 ao quadrado, mais 2 vezes alfa 2,1 F1 F2, porque eu joguei o meio lá para fora, mais alfa 2,2 F2 ao quadrado. Vamos agora diferenciar a equação da energia de deformação em relação às forças. Então, vamos, por exemplo, tomar a equação da energia de deformação e derivar, parcialmente em relação a F1. Ao fazer a derivada da energia em relação a F1, sobra aqui, então, 2 alfa 1,1 F1. Essa parcela desaparece, mais 2 alfa 2,1, se eu estou derivando em relação a F1, sobra aqui F2. Então, a derivada parcial da energia de deformação em relação a F1 resulta em alfa 1,1 F1 mais alfa 2,1 F2. Bom, quem é isso aqui? Eu sei que alfa vezes F é deslocamento. Alfa 1,1 vezes F1, olha lá, alfa 1,1 vezes F1 dá x11. Alfa 2,1 vezes F2, alfa 2,1 vezes F2 é x12. De forma que tudo isso aqui nada mais é do que x11 mais x12, que é o deslocamento total lá no ponto em que eu apliquei a força. Então, eu posso dizer o seguinte, que a derivada da energia de deformação em relação a F1 me resultou no deslocamento provocado pela força F1 no ponto em que ela está aplicada. Se eu fizer a derivada da energia em relação a F2, então vou tomar essa equação
vou derivar em relação a F2, então essa parcela desaparece. 2 alfa 22 F2 e 2 alfa 21 F1. Então, alfa 21 F1, porque esse 2 simplificou com aquele. Alfa 22 F2, o 2 lá que derivou, simplificou com o de lá, e sobrou alfa 22 F2. Novamente, alfa vezes F é deslocamento, ó. Alfa 1, 2 é igual a alfa 2, 1. Alfa 2, 1 vezes F1 é x21. Alfa 2, 2 vezes F2, alfa 2, 2, F2 é x22. Então, esta soma aqui, x21 mais x22, é o deslocamento x2. Ou seja, a derivada da energia de deformação em relação a F2 me dá o deslocamento no ponto 2 devido à força F2. Então, se eu quiser obter o deslocamento provocado por uma força num ponto, basta eu escrever a equação da energia de deformação e derivar essa equação da energia de deformação em relação à força aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Esta relação entre a derivada parcial da energia e o deslocamento é chamado de teorema de Castiliano. O teorema de Castiliano diz o seguinte, que numa estrutura elástica sujeita a um conjunto N de forças, o deslocamento x no ponto J, que é o ponto de aplicação da força PJ, pode ser calculado pela derivada parcial da energia de deformação em relação àquela força PJ. E esse teorema é bastante útil, então, no cálculo dos deslocamentos ou das rotações. Generalizando, então, a derivada da energia de deformação em relação a PJ dá o deslocamento no ponto J provocado por P. Então, P está aplicado no ponto J, eu encontro o deslocamento no ponto J. Caso eu aplique um momento, por exemplo, então, a derivada da energia em relação ao momento aplicado no ponto J me dá a rotação do ponto J. E, caso eu tenha um momento torsor, a derivada da energia em relação ao momento torsor aplicado no ponto J me dá a rotação no ponto J. Muito bem. Nesta aula, nós vimos, então, o teorema de Maxwell, ou o teorema da reciprocidade, e o teorema de Castiliano. O teorema de Maxwell é aplicado para o desenvolvimento do teorema de Castiliano. Então, nós vimos que o teorema de Castiliano me permite calcular deslocamentos em pontos em que eu tenha forças aplicadas, tomando a equação da energia de deformação e fazendo a derivada parcial dessa equação em relação à força aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Então, nessa aula nós vimos dois conceitos importantes, dois teoremas importantes que ficarão mais claros com a realização de um conjunto de exercícios. Por hoje é só, um abraço e até mais.